Olá meninos, bom dia, tudo bem? E aí? Seguinte, tomar um cafezinho, né? Para alegrar o dia. Bom, vamos fazer um comentário sobre aquilo que a gente conversou no nosso segundo encontro, tá? Bom, primeiro, a gente falou sobre o conceito de espaço relativo, não é? Bom, o espaço relativo, a própria expressão, acaba sendo autoexplicativa. Você fala em espaço, não é? O espaço geográfico como resultado de uma relação entre os objetos que estão no espaço, né? Seja a presença do ser humano, seja a presença dos outros seres animados, seja dos outros elementos da natureza inanimada. Então, o espaço relativo nesse sentido, né? Então, o espaço, que é a noção de espaço que considere a relação entre os objetos que o compõem, tá? Bom, o espaço é resultado dessa relação, tá? Então isso é uma coisa importante que a gente discutiu. Bom, o que mais? Agora a gente discutiu também, passando aí pelo trabalho, fala da noção do próprio trabalho, né? E aí o conceito de trabalho é a capacidade humana de transformação. Então eu vou, por exemplo, a gente fala muito assim, eu vou fazer, a gente vê às vezes o artesão, né? Eu faço trabalho em pedra-sabão. Eu vejo muito isso lá em Ouro Preto, por exemplo. O que é o trabalho em pedra-sabão? O cara pega a pedra bruta e vai fazer algum tipo de transformação nela e transformar num objeto de artesanato. Então o trabalho tem a ver com a capacidade humana de transformação da natureza, tá? Isso que é o trabalho no sentido geográfico. Então aí a definição de trabalho foi uma definição importante que a gente definiu. Muito bem. O que mais que a gente trabalhou? A gente trabalhou também com a noção de relações de produção. As relações de produção, quando você vai produzir alguma coisa, né, é necessário que você tenha, por exemplo, dentro do sistema capitalista, por exemplo, qual que é a relação de produção predominante? Você tem a relação de produção entre os patrões e os empregados, entre a classe burguesa e o operariado. Então, as relações de produção são a maneira como se organiza a produção numa determinada sociedade, a produção da sobrevivência. Em cada época da história, você tem determinadas relações de produção. Tá certo? Isso é relação de produção. Então você pode ter, por exemplo, na época do feudalismo, você tem determinadas relações de produção entre senhores feudais e servos. No capitalismo são outras. Outro conceito, divisão social do trabalho, né? A divisão social do trabalho diz respeito à divisão dentro de uma sociedade do trabalho, ou seja, das atividades econômicas. Quem vai fazer o quê? Né? Nas sociedades, essa divisão social ela é necessária, senão as coisas não acontecem. Um outro conceito importante é o conceito de modo de produção. Se vocês olharem no material, o material traz um conceito de modo de produção. Na maneira como eu coloquei no caderno para vocês, está um pouquinho diferente do jeito que está escrito no material, lá na página número 13, tá? Mas o modo de produção, no fundo, é a maneira como se organiza a produção da sobrevivência. E eu disse para vocês que em cada época da sociedade, você tem então uma infraestrutura econômica que diz respeito então a essas relações de produção. Economia é a produção da sobrevivência.
Essas relações têm a ver com como que as pessoas se relacionam na produção, as formas de trabalho, trabalho assalariado, trabalho escravo, trabalho servil, não importa, tá? E essa infraestrutura econômica, ela determina a superestrutura política, tá? Como é que o governo se organiza, as relações de poder, né? Então, para cada sociedade, você tem relações econômicas que determinam as relações políticas, né? Isso é muito do ponto de vista marxista. Essa foi uma outra definição que a gente fez, tá certo? Isso, portanto, conclui a nossa discussão do capítulo número 1, e depois a gente começou a discutir o capítulo número 2. A gente começou a discutir o capítulo número 2, que é o capítulo sobre capitalismo, que no fundo é um capítulo simples, exatamente por quê? Porque vamos discutir um modo de produção, que é o modo de produção que o Brasil, que é o país que a gente vive, sempre teve, exceto as sociedades indígenas que não vivem o capitalismo. Elas viviam, antes da chegada europeia, um outro modo de produção, e aquelas que não se aculturaram também não vivem o capitalismo, mas considerando o Brasil pós-português, a partir da chegada portuguesa em 1500 até 2018, o Brasil sempre foi capitalista. Então a gente conhece bem esse sistema, tá? O capitalismo, ele surgiu no século XV, ali no final, na transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, e ele tem como algumas características fundamentais. Primeiro, do ponto de vista político, o sistema capitalista, ele funciona com qualquer sistema de governo. Eu posso ter capitalismo na ditadura, eu posso ter capitalismo na democracia, eu posso ter capitalismo no sistema presidencial, eu posso ter capitalismo no sistema monárquico. Veja o próprio Brasil, que teve vários sistemas políticos e sempre foi capitalista. No que diz respeito à economia, a característica fundamental do capitalismo é o predomínio da propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? Tudo aquilo que você usa para produzir: terra, comércio, indústria, ferramentas e tal. Predominam as propriedades particulares. O governo também tem as suas propriedades, mas predomina a propriedade privada. E então essa é a segunda característica. Dentro do capitalismo, portanto, você consegue perceber aí em termos sociais a existência de duas classes, a classe dos donos dos meios de produção, que a gente vai chamar de burguesia, e aqueles que trabalham para a burguesia, que a gente pode chamar genericamente de operariado, proletariado, tal. Tá bom? E aí a gente encerrou ali pelos idos da página 23 do livro número 1. A tarefa que eu quero que vocês façam, e como eu estou postando esse material hoje, a tarefa fica, porque amanhã, então eu estou colocando esse material hoje, dia 21, então amanhã é dia 22, então vocês me entregam essa tarefa dia 29, tá? Então não é para entregar amanhã, dia 22, vocês me entregam essa tarefa dia 29, tá? Então vocês têm 8 dias para fazer a partir de hoje. O que eu quero que vocês façam, nada muito complexo, eu quero que vocês respondam aos exercícios número 1, número 2 e número 3 da página 14, tá? 1, 2 e 3 da página 14, tá? Me entrega numa folha separada. Gente, vamos fazer as coisas bonitinho, tá? Não se entrega com esse trem atrapalhado lá, que as folhas todas arregaçadas, cheio de picotinho, não. Entrega lá bonitinho, tá? Coloca o seu nome, escola Educarte, tá? Faz o cabeçalho bonitinho, primeiro ano e tal, e me entrega lá no dia 29, tá bom? Boa semana para vocês. Amanhã então a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau.